e que com certeza nos mostra o caminho onde queremos chegar. Se nós temos a referência, nós chegamos lá. Isso é verdade, contudo, em termos de navegação, aviões sobem a dezenas de quilômetros para fazer viagens aí internacionais, e eles chegam ao lugar porque têm a referência. Navios, a mesma coisa. E podemos até sair da navegação e aí coisas, por exemplo, construção de um prédio. É preciso ter a referência adequada para o prédio, então, ficar em pé. Aqui estamos nós, debaixo dessa garagem, em cima de nós aí, todos esses andares. Já pensou se isso aqui cai tudo? Como é que nós sabemos que vai parar em pé? Referência. Você não sabe, mas aqui nós colocamos, não é, uma fundação tremenda e adequada. Em cada um desses pilares há 2 colunas que descem 12 metros abaixo da terra até encontrar a rocha. E então aí é que vem tudo isso em cima, a referência. A referência é fundamental. E quando nós olhamos a igreja de Jesus Cristo, como é que é? Imagine nós entrarmos no túnel do tempo, você entrar no túnel do tempo e chegar, aterrissar lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Nesses dias, no dia de Pentecoste ou nos dias a seguir. E você então diz, eu quero conhecer aqui esse negócio aqui que está acontecendo, chamado Igreja de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, e lá vai você e procura conhecê-los, frequenta as reuniões deles, frequenta outra vez, e você começa a observar aquele povo, naquilo que eles fazem, e você começa a pesquisar mais profundamente. Eu quero saber exatamente qual é o negócio desse pessoal aqui, o que é que os move, o que é que está por detrás realmente deles. E depois de observar muito, se você for um pesquisador arguto como Lucas, doutor Lucas, um médico, um homem treinado nessa mente de pesquisa e grande historiador, reconhecido historiador, se você for como ele, chega lá em Jerusalém, visita a igreja, examina, você iria chegar a uma conclusão. Esse pessoal tem uma referência, sabe qual a referência deles, e eles aqui no que fazem conforme a referência deles. Diz o texto de Lucas o quê? O texto de Atos diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Afirmativa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos, esta igreja já sabe o peso deste verso perseverar. Algumas versões, até como a minha, diz, eles se dedicavam. Não é uma palavra errada, o verbo não está errado, o verbo dedicar. Mas é-nos dito pelos linguistas que na língua original o verbo é muito mais forte do que dedicar. Envolve o dedicar, mas é mais profundo. Alguns poderiam colocar, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, mas é mais do que isso. Perseverar, essa palavra tem como raiz a palavra forte, isto é, eles realmente ficavam ali no perseverar, perseveravam na doutrina ou no ensino. Palavra melhor, tradução mais correta, não doutrina, mas ensino dos apóstolos. Aí está a igreja de Jesus Cristo. No original, uma igreja autêntica. Ela persevera no quê? Ela persevera na doutrina, ou melhor ainda, no ensino dos apóstolos. Assim era naqueles dias e assim deve ser a igreja. Infelizmente, nós vivemos dias quando igrejas estão equivocadas e até desfiguradas em relação ao ensino dos apóstolos, isto é, simplesmente em relação à palavra de Deus. Igrejas, com nome de igreja, eu tenho para mim, olhando assim, de forma muito ampla, mas eu tenho para mim que a maior parte daquilo que pipoca aqui e ali e se identifica como igreja, na verdade não chega ao patamar, ao status de igreja, mas é um movimento em nome de Jesus, etc., mas não tem os parâmetros de igreja segundo o ensino dos apóstolos. E
pior ainda, algumas vão muito longe e realmente a confusão e a distância daquilo que deveria ser acontece e toma lugar. E aí, por reflexo, então, está acontecendo em grande parte daqueles que se achegam a essas igrejas e se identificam como crentes em Cristo Jesus. Vidas cristãs desfiguradas, equivocadas, não estão realmente formatadas segundo a referência, os parâmetros do ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, isto é, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Note bem que, primeiramente, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Antes de qualquer outra coisa, ele vai falar da comunhão, vai falar no mesmo verso sobre o quê? Sobre o partir do pão, vai falar sobre as orações, e depois nos outros versos vai falar mais da convivência deles, vai falar do evangelismo, da pregação que eles faziam, o culto que eles realizavam no templo, vai falar uma porção de coisas, mas primeiro eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Você percebe que é um item prioritário, vem primeiro, tudo mais vem depois. Primeiro precisamos ver o que os apóstolos, o ensino deles, as escrituras nos dizem. E depois o que nós vamos fazer e crer tem que ser conforme a referência. Se é que nós vamos atingir a condição de realmente de igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Jesus Cristo que habitará com ele eternamente, se é que nós vamos atingir nosso objetivo, o objetivo que devemos ter como igreja de Jesus Cristo, se é que nós não vamos nos perder no caminho, não vamos nos desfigurar, vamos até deixar de ser, ainda que fiquemos dizendo que somos, precisamos ter a referência. Primeiramente vem esta perseverança, antes das outras perseveranças, vem a perseverança na doutrina ou no ensino dos apóstolos, isto é, na palavra do Senhor. Você percebe isto? Percebe isto? Preste bem atenção nesta prioridade, esse fundamento que nós temos nas Escrituras. Por que perseverar no ensino dos apóstolos? Você ouviu as palavras lá do fim do Evangelho de Mateus? Jesus fala aos 11 que eles deveriam ensinar tudo o que eles receberam dele. Você ouviu também a leitura do início do livro de Atos? Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor. Há uma onda nos nossos dias de líderes aí, chamados evangélicos, se autonominarem apóstolos. Não, aqueles que ele escolhera, os apóstolos foram esses, e vai se encerrar ali com o apóstolo Paulo, e não mais, aqueles que Jesus escolhera. O apóstolo Paulo, um que foi escolhido fora do tempo que Jesus estava fisicamente com eles, mas houve uma intervenção de Jesus no chamado apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo foi singular, única, e com um chamado para o apostolado de Jesus Cristo. E os outros apóstolos confirmaram isto. E então para por ali, e nós temos o ministério dos apóstolos completo, temos, porque eles foram os guardiões que Jesus escolheu para preservar e propagar o ensino de Jesus Cristo. E aqui está o ministério dos apóstolos, aqui está até hoje. Toda a igreja de Jesus Cristo, se é a igreja de Jesus Cristo, precisa ser uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. Não somos católica, não somos romana, mas nós somos apostólica. Aliás, somos até católica, porque católica quer dizer Igreja Universal de Jesus Cristo. Mas não somos romanos, mas nós somos apostólicos também, porque a igreja de Jesus Cristo tem que ser apostólica. Então, aqui está esses irmãos nossos, esta igreja original, primeiramente olhando para o ensino dos apóstolos, antes de sair as orações, antes de sair para se reunirem, para então ter a comunhão citada aqui, eles primeiro estavam olhando para o ensino dos apóstolos, item prioritário. E este item prioritário era qual? Era o ensino dos apóstolos. Portanto, é este ensino definido, é um conteúdo definido.
Não é um conteúdo aí maleável, sem forma, e que pode ser esticado mais para cá, mais para lá, e nós vamos modificando como nós queremos. Não, o ensino dos apóstolos. E este ensino dos apóstolos é interessante, vamos lembrar, pelo que nós já lemos, não era nem o ensino deles pessoalmente, vinha deles, mas eles receberam de Jesus Cristo, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes ordenei. Eram homens debaixo de ordem, eles tinham que cumprir e passar aquilo que eles receberam de Cristo. A doutrina dos apóstolos, então, o ensino deles, então, é na verdade o ensino de Jesus Cristo, que é o quê? Jesus Cristo é o pico, é o cumprimento, é o centro de todas as escrituras dessa história que começa com a criação e com o levantar de Israel, e essa história de séculos de Israel até chegar em Jesus Cristo, o cumprimento, então, adentrando agora a última era, a era final até a volta dele. O ensino dos apóstolos, esse conteúdo definido, fechado, que ninguém pode abrir e modificar. O que nós sabemos de Deus, o que nós sabemos e cremos de Jesus Cristo, o que nós sabemos sobre o que nós somos, a nossa natureza, a antropologia, o que nós sabemos sobre o mal e o pecado, o que há de errado e trágico no ser humano com todos os seus problemas, o que nós sabemos sobre salvação, como é que ele sai dessa situação e volta àquilo que deveria ser através da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós sabemos de regeneração em Cristo através do poder do Espírito Santo, isto é, uma nova vida em Cristo hoje e para sempre. O que nós sabemos depois como viver essa vida regenerada do novo nascimento em Cristo, lá na nossa profissão, o que nós podemos saber e devemos saber sobre como viver em família, casamento, educação de filhos, o que nós devemos fazer e ser em termos da eclesiologia, isto é, do que é uma igreja, nossas práticas e comportamentos, o que nós devemos saber e crer sobre a escatologia, isto é, a direção da história e para onde tudo vai dar e como que nós em Cristo temos a esperança eterna. Tudo isto está delineado, fechado no ensino dos apóstolos, isto é, o que Cristo colocou. É isto, eu e você não podemos abrir, expandir, modificar, é definido esse conteúdo. Olha, Jesus Cristo deu realmente este ensino aos apóstolos, aqui está, mas há algo mais por aí agora. Nós ouvimos falar uma nova revelação, ou um profeta, alguém tem uma palavra melhor, sabe, nós estamos negando isso aqui, nós vamos acrescentar algo mais que vai melhorar, é uma nova revelação para completar, ou talvez não, sabe, alguma parte não é o caso, nós não vamos aceitar algumas partes, sabe, porque não é bem assim. Enfim, temos que tomar muito cuidado, esse conteúdo é definido, meu irmão, minha irmã, não está à mercê de qualquer modificação, especulação humana. Aí está a referência estabelecida, muito bem estabelecida, ela é prioritária. Primeiro, olhar o ensino dos apóstolos, as escrituras, antes de sairmos crendo, antes de sairmos fazendo. O que é que diz aqui? Para eu crer, e o que eu devo fazer na minha vida particular e na minha vida como igreja de Jesus Cristo. É prioritário. Esta referência era muito bem estabelecida para eles. E era um conteúdo, e é um conteúdo definido, fechado de uma vez por todas. E por isso, esta referência muito bem estabelecida é a autoridade da vida cristã. É a autoridade sobre a igreja de Jesus Cristo. As escrituras são autoritativas.
elas não estão aí para a nossa especulação. Nós vivemos num tempo onde a palavra autoridade é quase um palavrão. Nesses tempos pós-modernos e do relativismo e de todo um domínio desse neomarxismo que interpreta a vida toda como simplesmente um jogo de aquele que é o opressor e aquele que é oprimido, e tudo cai aí, e querem desmanchar tudo que está por aí. Enfim, a autoridade é vista como um palavrão, qualquer coisa autoritativa não é aceito. Já trabalham e já avançou isso. Por exemplo, professores não são mais autoridades da sala de aula. Basta você pegar aí a doutrina de Paulo Freire, e que está no MEC, você vai ver isso. E o professor deve ser apenas um facilitador, e que ele vai aprender junto com os alunos. Ele não é mais uma autoridade na sua matéria, e os alunos são aqueles que precisam aprender porque não o conhecem. E, enfim, está aí essa situação. E por isso, esse ponto da fé cristã escandaliza o mundo atualmente. E talvez o seu coração está tão contaminado já com essa visão que nasce no mundo, e você transporta para o seu relacionamento com Deus, e você tem dificuldade com a autoridade das Escrituras Sagradas. Que essa igreja jamais venha a ter problemas ou questionar a autoridade da palavra de Deus. As Escrituras são autoritativas. Agora, toma cuidado, meu irmão, porque são dias perigosos e difíceis. Através dos séculos, a Igreja de Jesus Cristo olhou para as Escrituras como o quê? A autoridade. A chamada hermenêutica, a ciência da interpretação de textos, que é aplicada a toda forma de texto, e existe a hermenêutica, então, a interpretação do texto das Escrituras Sagradas. Desde a Reforma, você já deve ter ouvido falar que a Reforma protestante do século XVI tinha ali 4 lemas, e como é que começava o primeiro deles? Somente as Escrituras, os outros vêm depois, esse é o prioritário. Então, a visão era, o entendimento era, e deve ser de uma igreja que realmente se volta para a palavra, de que, primeiramente, temos que entender as Escrituras, mas isso de uma forma autoritária, ou melhor, autoritativa, se preferirmos, como uma autoridade. Então, a hermenêutica, a interpretação sempre foi: esta é uma revelação de Deus, é o ensino dos apóstolos, que não é deles, mas foi dado a eles por Jesus Cristo, Deus conosco. Então, o que está aqui, nós estudamos como o quê? Como algo autoritativo. Vamos entender o que diz e nos submeter ao que diz. Mas há uma outra hermenêutica que surgiu nas últimas décadas e nos últimos anos ganha força e muda tudo. São pessoas que continuam com a Bíblia, pastores, pregadores que continuam com a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos na mão. Eles leem como eu leio quando vão pregar, por exemplo, e eles dizem que creem em Cristo Jesus, eles dizem que creem na palavra de Deus, eles dizem que creem que realmente ali está a palavra de Deus, etc. Muito cuidado, porque tem se espalhado uma nova hermenêutica onde isso tudo pode ser muito enganoso, muito enganoso. É a hermenêutica chamada nova hermenêutica, que não vê a palavra de Deus como autoritativa, mas como um instrumento de reflexão. Isso muda tudo. Um instrumento. O que nós temos aqui, dizem eles, é a reflexão da igreja sobre o entendimento de Deus. E nós continuamos refletindo. E a partir da reflexão deles, nós avançamos na nossa. E é isso que resulta no que é chamado de progressismo, ou movimento progressista. É por esse caminho, por exemplo, que muitos pastores começam já a aguar a sua mensagem diante da ideologia de gênero e homossexualidade.
Assim, aqui fala de questão homossexual, é reflexão ali do povo, e nós precisamos, no novo tempo, avançar nessa reflexão e ver que essas reflexões dele estavam apegadas a certas coisas culturais que não são as nossas hoje, e por isso estamos abertos aí a um progresso. Estou dando um exemplo apenas. Muitos fazem isto realmente conscientes, são pensadores de um nível mais profundo. Muitos pastores pertencem a esta consciência, abraçaram isso conscientemente, mas a coisa espalha e contamina, e muitos estão contaminados e nem sabem que eles já embarcaram, estão andando nesse barco. E a pregação deles é afetada, o ensino deles é afetado, e a igreja deles está afetada. Então, toma muito cuidado. Na internet, YouTube, eu sei que você gosta de ouvir um monte de pregador por aí. Mas se você vai fazer isso, meu irmão, você tem o dever de orar e pedir a Deus muito discernimento. Porque ficar aberto a esse mundaréu de coisas é um caminho, talvez, onde você pode ser abençoado por muita coisa. Mas você pode também ser atrapalhado por muita coisa. Não é simples. Não é simples ficar exposto à internet e à pregação, etc. por aí. Mas tome cuidado com muitas outras coisas, mas quero só frisar este ponto que é um fenômeno dos nossos dias. Não é assim que esses irmãos viam, perseveravam, e aí o verbo perseverar, essa igreja já conhece muito bem, se você esteve aqui no ano passado, conhece bem, o que quer dizer? Há uma submissão deles aqui ao ensino dos apóstolos. Em termos de teologia, isto é, de doutrinas, de verdades que eles criam sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre quem é o ser humano, sim. Sobre a criação, sim. Então, são postulados da teologia, da doutrina, mas também sobre a prática, como é que nós vivemos, quem nós somos, como vamos nos comportar como indivíduos, com as nossas emoções, com os nossos valores, com as nossas finanças, família, casamento, educação de filhos, na profissão. Então, não somente sobre a teologia, mas sobre a prática de vida, perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Escritura autoritativa. E por isso não nos surpreende que a igreja de Jesus Cristo original é uma comunidade, é nos apresentada aqui como uma comunidade didática. A igreja de Jesus Cristo, aquela que existe para glorificar a Deus diante do mundo e glorificar a Deus no coração dela, é uma comunidade didática. Dentro desta função dela, dessa missão dela de glorificar a Deus, ela acontece como uma comunidade do ensino, a comunidade didática. Diz aqui que eles perseveravam no ensino. No ensino, isto é, a igreja ali era um ambiente de aprendizado. Era um ambiente de aprendizado. O que quer dizer isto? O ensino dos apóstolos. A palavra ensino aí tem duas dimensões. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, isto é, naquilo que os apóstolos ensinavam, a ação dos apóstolos, a transmissão das verdades das Escrituras. Então aí é o papel dos apóstolos. Dentro da igreja, os apóstolos estavam ensinando. Eles se reuniam para ouvir os apóstolos. Assim como nós devemos nos reunir para ouvir os apóstolos, a palavra de Deus. Mas, sendo uma comunidade didática, não havia apenas os mestres, os que ensinavam. Haviam também os alunos, crentes que se colocavam ali debaixo do ensino dos apóstolos. Aqueles que estavam ávidos por aprender e conhecer aquilo que muitos, talvez, de nós aqui não quer fazer e foge. Eles não. Como é que eles perseveraram no ensino dos apóstolos? Eles nem sabiam, nem iam aprender. Se perseveravam no ensino, é porque eles aprendiam o que era ensinado. Por isso eles perseveravam.
aí está essa atividade continuada. Aliás, lembrando que este verbo perseverar, nos dito pelos linguistas, na forma ali do particípio, fala de uma ação que começou e que acontecia quando então é dito e que iria continuar depois, uma ação continuada. Perseverar no ensino dos apóstolos, uma ação continuada de ensinar, uma ação continuada de aprender. Era assim a igreja original, uma igreja que não era ignorante quanto à palavra de Deus. Uma das marcas do mundo gospel que explode aí nos nossos dias é que, não obstante poder ser composto de pessoas de grande conhecimento em outras áreas, mas é um movimento analfabeto em termos da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ser uma comunidade didática, onde valorizamos o aprender do ensino dos apóstolos das Escrituras. E é preciso queimar um pouco de massa cinzenta. É preciso se dedicar tempo, ou não se aprende. Eles aprendiam se perseveravam. E se perseveravam, não só aprendiam, mas também guardavam o que aprendiam, porque eles perseveravam. E se eles aprendiam e guardavam, se eles perseveravam, então eles também aí se norteavam pelo que eles aprenderam e guardaram. Acontece isso na sua vida? Acontece isso na vida desta igreja? Ou nós vamos nos tornar um bando de alegres que gosta de musiquinhas que fala de Deus e mexe com nossas emoções? Ou nós vamos nos calcar em brocas profundas de 12 metros, duplas em cada pilar da palavra de Deus? Referência estabelecida. Agora veja só, essa comunidade didática, meu irmão, o aprendizado aqui do ensino dos apóstolos acontece e envolve na comunhão. É o seguinte, eu vou me firmar bem nos ensinos dos apóstolos, sabe? Na minha casa eu sozinho. Vou até pegar na internet alguns mestres que ensinam. Não é o caminho. Sim, eu e você devemos individualmente estarmos buscando a palavra, mas não pode faltar nas nossas vidas o ensino que acontece na comunhão do corpo de Cristo. Assim era com eles, porque o próprio ensino dos apóstolos diz que há um aprendizado que eu e você precisamos ter no contexto da igreja. E que Deus ministra a igreja como um todo, porque é importante que eu e você estejamos sendo igualmente nivelados pelo ensino dos apóstolos, para que eu e você possamos compor uma igreja nivelada no ensino dos apóstolos. E fomentado, não somente no meu coração, mas nós como povo, fomentados na palavra de Deus. Enfim, aí está esta igreja que não estava confusa, não estava voando alegre para cá e para lá, à mercê do que aparecesse. Uma igreja que tinha referência estabelecida, para eles era um item prioritário, o conteúdo era definido e era autoritativo, e eles então eram uma comunidade didática. Mas por quê? Porque eles eram assim, porque eu e você haveremos de ser assim, perseverantes no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque, meu irmão, nunca se esqueça, é a orientação singular. É a orientação que não encontramos em nenhum outro lugar. Somente no ensino dos apóstolos, isto é, da palavra que se cumpre em Cristo Jesus. Deus conosco. Morre em nosso lugar, vence a morte e ressuscita, ascende aos céus em glória e voltará em poder. Não há outro lugar. Ainda nesses dias se celebrou fotos do telescópio James Webb. Em 1990 lançaram o Hubble. O Hubble, um outro telescópio que já revolucionou muito a visão do universo,
mas o Hubble subiu mais ou menos 500 quilômetros acima da Terra. Mais ou menos 500 quilômetros acima da Terra. Mas, em janeiro de 2021, me parece, em 2021, lançaram o James Webb. E agora, então, nesses dias, ele atingiu finalmente a altura, a distância que ele deveria atingir para cumprir a sua missão. Se o Hubble está a 500 quilômetros acima da Terra, o telescópio Webb está 1.500.000 quilômetros longe da Terra. E tem a capacidade, então, de captar a chamada luz infravermelho do universo, uma outra visão. Coisa tremenda. Aí também a foto. Há uma foto dele, então, que chamou muita atenção, causou sensação, e com razão, não é? Porque nunca se viu aquilo antes. Uma foto onde ele, abrindo a sua lente, capta 100 galáxias. Agora, é-nos dito que cada galáxia pode ter aí uma média de 100 milhões de estrelas. Pense bem. 100 milhões de estrelas em cada galáxia. Ele captou a foto de 100 galáxias. Só que nos é dito que o universo deve ter aí, estão analisando, entre 125 bilhões de galáxias a 200 bilhões de galáxias. Durma com um barulho desses. Espetacular, tremendo. E avança numa série de conhecimentos, sim. Mas grande parte do trabalho é teorético. Há uma série de coisas. Mesmo porque a luz que se recebe das galáxias, das estrelas, inclusive, elas são luz de milhões e milhões de anos do passado. O que está se vendo, a luz que se vê e chega e brilha, quando você olha o céu, as estrelas, essa luz já viajou milhões de anos, quer dizer, não é mais o que está acontecendo lá, você está vendo uma coisa muito atrasada. Mas, enfim, certamente pensadores aí preparados na área, astrofisistas, e eles, então, fazem as suas teorias. E eu olho aquela foto, o que acontece no meu coração? Nada diferente do que acontecia no coração do salmista que escreveu séculos antes de Cristo. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras de sua mão. Para mim, meu irmão, só amplia o Salmo 19. A questão das estrelas serem inumeráveis já era conhecida lá no Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz para ele, para dar uma ideia para ele, não é, daquilo que é inumerável, sai da tenda, Abraão, olha para o céu e vê as estrelas. E agora eu olho do Webb. Claro que é uma porção de petulância humana, quando ele faz essas pesquisas, uma série de formulações, existe isso no coração humano, seja de um cientista, seja nada que mal cumpriu aí alguma educação elementar, formal. Porém, em todo o conhecimento, em tudo aquilo que podemos ver, o que nós vemos é mais e mais a glória de Deus. Mas, a parte disto, meu irmão, o que é que isto significa para mim ou responde para mim? Quem eu sou? Não vejo nada lá que me diga quem eu sou, se eu não tiver uma visão iluminada pela palavra. O máximo que pode me dar uma visão muito pessimista. Um cisquinho aqui nesse negócio todo, e daí? Me deprime. O que isso me diz, essa tremenda foto, sobre o que está errado em mim, em todo ser humano, e por que nós sofremos e temos tantas dificuldades nesse mundo? O que isso me diz sobre como, então, eu me libertar de todas as angústias, as ansiedades e toda a culpa que me persegue? O que isso me diz
sobre perdão, graça, que tanto eu careço, ou me diz sobre um outro caminho, melhor do que esse? O que isso me diz sobre a esperança eterna, vivendo numa vida tão finita, passageira, e que clama pela esperança, um significado maior? Enfim, eu poderia caminhar aqui muito mais coisas. O que isto faz com você, como cônjuge? Você olha aquela foto e você volta para casa e diz para sua esposa: eu vou ser um marido melhor porque eu vi a foto do web. Eu vou ser uma esposa agora muito melhor, eu vi as galáxias. Você volta lá para o seu terapeuta: eu não preciso mais de terapia, eu tenho paz agora, eu vi a foto do web. É tremendo o conhecimento, meu irmão, mas há um outro conhecimento que só a palavra de Deus nos diz, e ele não fica caduco, não envelhece. As teorias levantadas por essas fotos podem facilmente ser revistas, e são, e daqui 10, 15 anos serem modificadas. Mas o que a palavra de Deus diz nos contextos culturais, sim, da antiguidade, mas as verdades que são transmitidas àqueles no passado são as mesmas, porque eu sou igualzinho a Abraão, a Jacó, aos apóstolos, aos irmãos que congregaram em Jerusalém. É o mesmo ser humano, com a mesma necessidade. A palavra de Deus não vai ser modificada o ano que vem, porque nós bolamos algo diferente. Ela responde de forma eterna aquelas coisas que nós precisamos. Agora, nessa semana, parece que essa semana, recentemente, um irmão da igreja me enviou e eu fui atrás para ver até a pesquisa no original. Um estudo que diz que os antidepressivos não são aquilo que se pensou até agora. E a teoria que tinha, que eles então, que a problema da depressão é ligada à serotonina, ou noradrenalina também, um outro hormônio, e que era um desequilíbrio ali. Constatou-se que não é nada disso, que o antidepressivo não resolve, e fica parecido com um placebo. Aí fui pesquisar mais, li agora ainda hoje cedinho a entrevista com um psiquiatra de renome em São Paulo, e perguntaram, questionaram de diversas formas com relação a isso, e ele então ali tentando responder o que é essa pesquisa, em termos jornalísticos, mas para consumo popular, aquela coisa toda. E no final perguntaram: então devem se parar a aplicar o antidepressivo às pessoas? De forma nenhuma. Difícil largar o osso. Mas enfim, no mínimo diria: vamos suspender por um tempo e dar uma olhada melhor nisso aí. Eu não estou aqui para questionar e fechar o assunto, mas a Bíblia fala da tristeza humana. Ela vem a nós, e às vezes vem de forma forte, na verdade. Onde é que eu vou tratar disso? Onde eu vou buscar refúgio? Naquela hora mais escura. Não é que eu sou crente, mas o meu refúgio está no dinheiro. Aí não vai dar certo. Depressão vai. Ela não é derrotada pelo dinheiro. Eu sou crente, mas veio sobre mim uma ansiedade, à noite fico perturbado. E eu vou me agarrar no meu estado. Não vai dar certo. Primeiramente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino deles. Quem é você? Quem é Deus? Deus te ama ou não te ama? O que Ele pode fazer por você como criatura caída e culpada? Ele tem uma solução chamada graça, não tem. As coisas desse mundo passam, são incertas, são. Vocês estão olhando para isso, te angustia, sim. Mas há uma esperança eterna, não há. Enfim, como é que eu me trato? Como é que eu me cuido? Palavra de Deus. Palavra de Deus. É a orientação singular, meu irmão. Por isso eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Se você perder isso, não há outro. Pobre de você. A descrença, a frieza chegou a mim. Eu não ando mais, eu não persevero mais nisso, eu não creio.
Que tristeza, porque você não vai encontrar outro caminho. Ela é necessária para mim e você, e ela é atemporal. Ela é a convicção deste povo de Deus aqui em Atos. Eles creem e por isso a praticam. Duas coisas. Eles creem e a praticam. Aí você lê que depois de perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos, há uma porção de práticas delineadas pela doutrina, pelo ensino dos apóstolos. Eles sabiam viver à luz do ensino dos apóstolos, isto é, da esperança e do amor que há em Cristo Jesus. E sabiam então ser e viver como crentes na sua vida pessoal e ser e viver o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Que isto possa acontecer nesta igreja. Qual é a necessidade basilar para a sua vida? E qual é a necessidade basilar para esta igreja e para toda a igreja de Cristo? Estabelecer a referência. Qual é a nossa referência? Qual é a nossa referência? Eu sei qual é, o meu sentimento. Não, minhas preferências. Aliás, as pessoas pensam no culto a partir de preferências e sentimentos. Nós somos sentimentais. Deus nos capacitou dessa forma também. Mas nossos sentimentos devem estar debaixo do ensino dos apóstolos. Trágico é o caminho do homem e da mulher, que é guiado pelas suas paixões, e não guia as suas paixões pela palavra de Deus. E a mesma coisa é verdade com relação à igreja. Nós pensamos em culto à luz do ensino dos apóstolos. Sim, há espaço para uma porção de coisas, mas é preciso ser tudo guiado pelo ensino dos apóstolos. Tenho olhado muitas igrejas e às vezes nas férias minhas eu tenho por de visitar uma e outra. E eu olho algumas e fico pensando, se tirarem a banda, a multidão lá, entusiasmada, se tirarem a banda, se tirarem as luzes, o palco iluminado, se tirar uma e outra, né, a maquininha de fumaça, será que esse povo volta domingo que vem? Tiraram tudo. Não, mas a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos permanece. Mas só isso? Só isso? Toma muito cuidado, meu irmão. Toma muito cuidado. Veja que a sua vida seja uma vida que persevera no ensino dos apóstolos, a palavra de Deus. E assim na sua vida, seja também nesta igreja, hoje e para todo sempre. Vamos orar.